Senhoras e senhores, Semana Internacional da Mulher. Esse ano a gente pegou metade de uma semana, metade da outra. Amanhã, dia 8, Dia Internacional da Mulher. E o que não falta é assunto. O que não falta é assunto. Infelizmente, tem muita coisa pejorativa, né? É muita coisa negativa que se divulga. Mas e as coisas boas? Obviamente. Tem tanta coisa boa que as mulheres andam fazendo. E a companheira Daniela Lima vai trazer um desses destaques agora, nessa matéria especial, não é isso, Dani? Exatamente, Paulinho. Estamos trazendo algumas entrevistas com mulheres, com representações de mulheres, de instituições que desenvolvem algum trabalho aqui no município de Iguatu. E no dia de hoje a gente trouxe uma conversa com a Larissa Lima, ela que é gerente da unidade do CineDT aqui de Iguatu, para falar sobre a oferta de empregos, né? Como é que está a inserção da mulher no mercado de trabalho formal aqui no município de Iguatu e na região. E ela traz para a gente, Paulinho, um resultado de um estudo que foi realizado recentemente pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho sobre justamente isso, né? Qual é o perfil da mulher que está procurando emprego atualmente, como é que está a questão da escolarização, a questão salarial, a questão do quantitativo de busca de mulheres em comparação aos homens, se elas procuram mais, se tem mais mulher desempregada, enfim, tudo isso foi fruto de fato desse estudo e a gente vai trazer justamente com a Larissa Lima o resultado desse estudo que foi realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho com relação às mulheres e o mercado de trabalho no estado do Ceará, e ela traz também o perfil da mulher que procura essa instituição aqui no município de Iguatu, sejam as iguatuenses ou dos municípios vizinhos. E hoje, Daniela, eu queria te mostrar um estudo que foi publicado recentemente pelo Instituto, né? Pela nossa coordenação de planejamentos e negócios do IDT. Foi publicada no começo de março agora, e é voltado justamente para o mês da mulher, né? No caso, é o mercado de trabalho da mulher. E eu vou te passar algumas informações que foram baseadas no CAGED, tá? Isso tudo é fonte através do CAGED. Nesse estudo, o que é que ele nos mostra? As mulheres disputam mais posições no mercado de trabalho, mas ainda encontramos menos oportunidades e com salários menores, né? Infelizmente, ainda é uma realidade que bate na nossa porta, né? Os dados são relativos aos empregos formais, né? São aqueles que asseguram mecanismos de proteção social e trabalhista, né? Nos casos de doenças, acidentes ou desemprego. Sinalizam como as mulheres ainda enfrentam maiores dificuldades para acessarem essas oportunidades, especialmente em períodos de crise econômica, quando a oferta de emprego chega a ser menor ainda, né? Por que ele fala dessa crise? Esse estudo ele foi baseado desde 2020 até 2022, então ele pegou o período da pandemia, certo? Em 2020, por exemplo, no período mais agudo da pandemia, em várias atividades econômicas foram paralisadas ou sofreram restrições no Ceará. Dessa forma, verificou-se que o comportamento bem distinto na oferta de empregos formais entre os sexos teve uma extinção aí de 2.476 empregos com carteira assinada entre as mulheres e um acréscimo de 8.431 novas oportunidades entre os homens. Então, houve uma grande demissão, né, para as mulheres e um grande número para os homens, né. Com a reabertura da economia, houve uma expansão de ofertas de empregos para ambos os sexos, né? Em território estadual, certo? Essa pesquisa, ela é base estadual, só aqui no Ceará. Mas as mulheres ficaram com a menor parcela das oportunidades, que desapontaram no mercado de trabalho local. Realidade que foi observada no ano de 2021, com a porcentagem de 43,1%, e em 2022, houve um acréscimo de 44,4%. Tamanha desigualdade também pode ser percebida nos diferentes setores econômicos, o que revela o peso da histórica desigualdade da distribuição de papéis e tarefas, né? A gente pode ver que em algumas funções nós não conseguimos ainda ter um grande quantitativo de mulheres no mercado, né?
Apesar das particularidades, os dados relativos às ocupações demonstraram que mais similitudes do que especificidades entre os sexos. Quando se observa em ordem decrescente os ofícios que mais tiveram oportunidade de trabalho na economia cearense entre os anos de 2020 e 2022. Tal realidade pode estar associada ao perfil das vagas ofertadas na economia, né, no mercado de trabalho, quanto à própria batalha entre o sexo, pela maior equidade na distribuição de papéis e tarefas entre homens e mulheres. Bom, a gente dá continuidade, né, o resultado desse estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho sobre o perfil das mulheres, sobre como está a oferta de empregos para elas, nessa conversa que tivemos com a Larissa Lima, gerente da unidade do CineDT aqui de Iguatu. As mulheres, elas foram colocadas no mercado de trabalho. O maior quantitativo foi na ocupação de assistente administrativo. Houve um saldo aí de 8.251 pessoas admitidas nessa ocupação no período de 2020 a 2022 aqui no estado do Ceará, seguido da segunda maior ocupação, que foi o cargo de faxineiro, né? Depois veio o auxiliar de escritório, operador de caixa, alimentador de linha de produção, vendedor de comércio, atendente, técnico em enfermagem, preparador de calçados, recepcionista, trabalhador polivalente, entre outras, certo? Essas são as ocupações que mais se contratam mulheres atualmente aqui no estado do Ceará. Voltando um pouco para a região de Iguatu, para a minha realidade aqui do Cine, certo? Essas ocupações também são as que mais se contratam aqui na região. Diariamente, aqui na unidade eu recebo tanto vagas de escritório, como de administrativo, recepcionista, atendentes, balconista de farmácia, técnico em enfermagem, e voltados para a área de doméstica, né? Empregada doméstica, faxineira, cozinheira, auxiliar de cozinha. Então, são funções que todos os dias as empresas nos procuram para colocar suas vagas aqui disponíveis, e nós colocamos à disposição dos trabalhadores aqui da região de Iguatu, certo? O que é que eu quero ressaltar aqui? Que, mediante as dificuldades que são encontradas no mercado, a gente sim observa que houve um acréscimo de mulheres sendo colocadas no mercado, né? Ocupações que antigamente você não viam pessoas do sexo feminino, o sexo feminino ocupando, hoje a gente já não tem mais essa questão, né? A gente já vê uma paridade, né? Já vê uma igualdade. Você já vê as pessoas realmente nos olhando de uma forma diferente, né? Principalmente eu me coloco no meu cargos de gerência, cargos de chefia, que atualmente você via realmente essa questão da paridade para o sexo masculino, né? Realmente se dava mais oportunidades para o sexo masculino, mas nós, mulheres, com toda a nossa competência, com todos os nossos estudos e com a questão do comprometimento, da responsabilidade, que não é fácil ser mulher, temos as nossas dificuldades do dia a dia, temos outras demandas bem maiores que o sexo masculino, né? E nem nisso não chega a diminuir o nosso grau de competência, né, de habilidade. Isso não influi em nossas habilidades técnicas, comportamentais, e o que eu quero passar é que não podemos desistir, mediante as dificuldades que são nos